Como você encara a velhice? Algumas mulheres não aceitam envelhecer e utilizam de vários artifícios para esconder as marcas do tempo. Mas tem uma geração de mulheres que está quebrando estereótipos, não se deixa rotular pela idade, encara o envelhecimento como algo positivo e são protagonistas de suas vidas. É a geração Ageless. Traduzido do inglês, ageless significa sem idade. O termo apareceu pela primeira vez na mídia a partir de uma pesquisa realizada em 2017 pelo Instituto Superhuman para o jornal londrino The Telegraph, que entrevistou mais de 500 mulheres acima de 40 anos. 96% delas negaram se sentir na meia-idade. Mulheres Ageless é o nosso assunto de hoje. Entra na roda que o programa está começando. Olá, está começando mais um Roda de Mulheres. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo de hoje sobre as mulheres da geração sem idade. Quem são elas? Como vivem? Será que você é uma delas? Estão na roda aqui com a gente duas mulheres empoderadas. Professora Kalina Gondim, que já participou aqui de outros programas com a gente, que sempre é muito bem-vinda, que pesquisa sobre a questão de gênero, e também a consultora do ramo de hotelaria, Maria Alves. Sejam muito bem-vindas, meninas, aqui ao Roda de Mulheres. É um grande prazer ter vocês aqui com a gente para falar sobre um assunto que é bem interessante, que não só para as mulheres que estão a partir de 40, mas as mulheres que daqui a pouco estão chegando, né? Caminhando para os 40. Eu vou começar nosso bate-papo com uma pergunta. Como é que vocês lidam com a idade? Envelhecer é um problema ou vocês estão, como o Mário Lago já dizia, né? Estão fazendo aí um acordo com o tempo? Fiz 40 anos, né, esse ano, e para mim foi muito tranquilo. E eu acho que essa questão da mulher encarar a idade, ela vem mudando muito. Eu acho até que é uma questão, é uma subversão, porque o papel da mulher, as expectativas que a sociedade tinha, era muito relacionada à questão da idade. E hoje há essa libertação, né? Essa liberdade Sim. da mulher, dela planejar, dela fazer coisas na vida dela, sem se preocupar tanto com a questão da idade. Então, eu acho assim que se pudesse resumir em uma palavra, eu acredito que seja uma libertação. Então, eu acho que os anos vão se passando e as mulheres estão encarando com mais tranquilidade. Muita tranquilidade. Eu acho que o próprio aumento da expectativa de vida, né? A gente olha para frente, ainda vê um longo período de vida, para realizar planos, né? Então, eu acho tudo isso contribui, então. E para você, Maria? Para mim, eu me lembro de uma frase de um aluno, eu estou com 60 a mais, e eu tinha 50 a mais, estava em sala de aula, e eu costumo em sala de aula dançar, cantar James Brown, fazer os passos, cantar um repertório eclético. E eu me lembro que um aluno disse assim para mim: professora, quantos anos você tem? Aí eu falei 53, mas eu só me lembro quando me contam. Então, eu realmente nunca introjetei essa coisa da idade e sempre fiquei muito zangada com a história de uma mulher de 50 não faz isso, uma mulher de 40 não faz isso. Eu me lembro que minha mãe dizia: esse vestido não é para você usar mais, você já tem 35. Eu falei: como assim? E quando eu assumi meus cabelos brancos, prateados, que eu amo, muita gente me perguntou: por que você não pinta seus cabelos? Eu digo, era a minha pergunta, inclusive, que eu ia te fazer. Quando é que tu decidiu assumir, né, os cabelos? Tem uns 3 anos. 2 anos dele tá bem branquinho, porque eu não fiz a descoloração que maltrata o couro cabeludo e causa alergias. Eu fui deixando, eu fui fazendo uma mudança até que chegou nesse ponto e eu me sinto ótima em vários aspectos, pela falta de obrigação de ter o cabelo pintado, pela naturalidade, não é? Como eu sou uma vegetariana, praticante de yoga, sou zen, então por que negar o meu cabelo? E o meu cabelo é história de vida. Isso.
Interessante que as mulheres Angeles, elas têm essa característica, né? Elas não negam a idade, pelo contrário, elas assumem a idade que têm, elas sentem prazer de ser, de ter a idade que têm, mas o tempo não passou para elas têm o mesmo comportamento. Eu digo elas, mas eu me sinto a própria também. Eu me identifico, mas assim, é como se o tempo não tivesse passado de nenhuma forma, né? Você falou uma coisa a questão da sociedade. Eu sei que a minha mãe, por exemplo, quando a gente fala assim, faz um comparativo, você tem uma ideia de como é que são as mulheres Angeles? Faz um comparativo aí de como é que era a tua mãe. Mas eu lembro assim, a minha mãe era mulher Angeles, mas tinha todo um contexto na época que fazia com que elas não fossem o que elas realmente eram, porque tinha toda uma sociedade que exigia um determinado comportamento das mulheres, né? E você tinha que seguir aquele padrão, né? Exatamente, aquele padrão, porque senão você estaria totalmente fora e era uma cobrança que hoje acho que diminuiu bastante, né? Inclusive, só que eu lembrei que enquanto estava ainda na coisa do cabelo branco, né? Sim. Durante agora a pandemia, acho que há 2 semanas, nas redes sociais, no Instagram, né? Houve uma mobilização, né? Muita gente fez praticamente um protesto, né, contra essa ditadura das mulheres estarem sempre de cabelos pintados ou sempre quererem parecer mais jovem, não deixar mostrar os cabelos brancos. Isso. E muitas atrizes, inclusive, aderiram. Eu Sim. lembro de eu lembro da própria Glória Pires, aquela menina Samara Filippo também, que já tem bastante cabelo branco. Fafá de Belém. Fafá de Belém, a menina do Saia Justa, a Astrid Fontenelle. A Astrid assumiu então, também. Isso também traz um movimento de você se espelhar no outro. Você dizer assim, poxa vida, se ela está fazendo, significa, será que eu posso também? De aceitação, né? De aceitação, de autoaceitação. E no meu caso, ainda tinha mais uma questão. Eu fui casada há algum tempo com um homem, um argentino, 20 anos mais jovem que eu. Então as pessoas, como assim? Às vezes tirava piadinha, é seu filho? Incestuosamente. Sabe por quê? Por que isso? Porque os homens podem, de 60, ter uma jovem de 20 e uma mulher de 50 não pode ser casada com um homem de 30. Eu nunca gostei dessas normativas desde muito, muito, muito jovem. Eu nunca segui isso. Eu achava impositivo demais, ditador demais. Eu sou o que eu sou. Então tem uma música que eu acho muito legal. Posso cantar um trechinho? Claro, deve. É uma música da Gloria Gaynor, que também do hino, né, da LGBT, mas tem uma outra que é da libertação, do empoderamento, que ela diz assim: eu sou o que eu sou a minha própria e especial criação. I am what I am my own special creation. So can take a look, give me the hook or the ovation. Então é a mulher que se aceita, eu sou o que eu sou. Você pode me aplaudir ou me vaiar, e eu, dou nem aí. Problema seu, não, né? E a Maria eu conheço já há algum tempo, a gente já fez alguns trabalhos juntos, eu acho que ela é a personificação da mulher Angeles, entendeu? Inclusive nós temos algumas fotos, nós separamos aqui algumas fotos da Maria. Eu vou convidar vocês para vir, as fotos vão passando e você vai identificando cada uma delas. Aí no Rio de Janeiro, com uma aluna maravilhosa e que canta Clementina de Jesus. Aí já é em Quixadá, eu estou cantando uma música da Gloria Gaynor aí. Fã número 1. Trabalhando como DJ. E tinha um programa de TV meu, aí saía o dia do livro, eu estou com um livro na mão. Aí eu estou no Rio, passeando, tudo aí tem 50, mais de 40, mais de 50. Mais um vestido. Eu estou nesse momento agora. Nesse momento eu estou fazendo uma performance numa livraria, esperando Godot, fazendo yoga lá na praia de Peroba. Eu sou bem zen, olha a posição do guerreiro ou da guerreira, né? Essa é a minha tradução. O meu sonho um dia é andar de bicicleta, gente. Isso aí é um treino. Quer dizer que isso aí foi só foi mamãe. E, assim, essas experiências, tirando mais fotos do Facebook, eu tenho um cara de loura, eu tenho um cara de chinesa, japonesa, tem uma fase de cabelinho bem chinesa, bem japonesa. Eu adoro essa camaleoa que existe.
Que é uma característica das mulheres, né, que sem Ageless. idade. Ageless. Exatamente. E Eu acho assim. o fato dela falar do cabelo, né, dessas performances, é justamente isso. Não é que porque agora, né, todo mundo está assumindo que todas as mulheres também são obrigadas. Você tem a liberdade de você... Claro. mas eu quero Ou não. pintar, Claro, mas eu também quero poder não pintar. Exatamente. Claro, Não tem que mas ser uma claro. ditadura, tem que ser uma escolha. Exatamente. Né? Você tem que saber o que você quer, o que é melhor para você. Ela Exatamente. trouxe bem isso, né? Ela colocou assim, eu que me defino. Isso. Então, assim, é uma questão de autoaceitação, de autodefinição, né? Porque sempre teve essa pressão em cima da mulher. Tem que ser mãe até certa idade, tem que se vestir assim, como você colocou. Então, assim, essa questão de estar fora, né, desses rótulos, desses estereótipos, é muito uma questão de autoaceitação. Sim, sim. E E como é libertador você não ficar dentro dessa caixinha que os Exatamente. outros impõem. E é libertador também por conta da questão dos padrões de beleza, né, que as mulheres são padrões inatingíveis. E a idade, ela passa para todo mundo e para o homem passa de uma forma tranquila e a mulher, ela fica presa a justamente esses padrões e ela não consegue, né? Há um descompasso, ela não tem como sustentar e a gente vê assim o amplo mercado, né? Até que se abre de questão de cirurgia, de remédio para emagrecer. Cosméticos, abre exatamente um grande leque aí. Mas as mulheres, elas viviam sempre como se fosse assim, cheia de regras. Exatamente. Né? Tipo, Só pode isso até você tal só idade. não, você só pode... Isso, você tem uma idade para casar, você tem uma idade para ter filhos, para ser avó. Né? Você não pode vestir esse tipo de roupa, não é para você. Né? Quer dizer, você tinha uma idade que você já mudava todo o seu comportamento. Né? De vestir, de pensar. Quando eu cheguei à maturidade, eu fiquei pensando, será que eu vou ter que mudar tudo isso? Mas eu não mudei. Mas não é a nossa natureza. Não é da minha natureza. Não entendeu? é. Então, assim, eu acho que isso realmente, como a Maria falou, é libertador. Mas eu acho que uma outra problemática também disso, fico pensando, tô falando aqui, eu não cheguei no 40 ainda, né? Eu tenho 32. É uma criança. E aí eu fico pensando, eu parto muito da ideia da minha mãe. E como essa imposição, ela é problemática e também arrasadora para a mulher. Porque várias vezes eu vejo minha mãe nessa reflexão. Eu queria tanto ter feito tal coisa. Não, mas por que não faz? Mas porque eu já não tenho idade. Então isso, além de ser arrasador para a mulher, é uma sobrecarga. E ela carrega psicologicamente isso, tomando completamente essa situação como uma realidade. Então, quando a raiz está branca, ela pinta, por mais que isso agrida demais o cabelo, ela já tem o cabelo bem fininho. Então, isso é um peso, uma carga que nós não deveríamos levar. Com certeza. Né? Tem a Jeane, que inclusive a Maria conhece. A Jeane, ela é uma funcionária pública. E ela, a partir, se eu não me engano, a Maria pode até me corrigir, acho que a partir dos 40 anos, ou foi 50 anos, que ela retornou ao voleibol, que era a grande paixão dela, e hoje até de campeonato ela participa. Quer dizer, e como a antropóloga a Miriam Goldenberg, ela tem até no livro dela falando que as mulheres, elas têm toda aquela vivência, porque elas casam cedo, então elas... E quando chega na maturidade, é que elas realmente vão viver o que elas gostariam de viver. Sim. Né? Porque aí os filhos já estão criados, já estão com os netinhos, entendeu? Esse já é um processo cultural que eu acho também positivo. Você só pode fazer aquilo que você tanto sonhou depois de passar pelo casamento, depois de cumprir um ritual. Agora eu posso. Isso se os familiares mais próximos não te censurarem e uma sociedade não for muito cobradora. O meu primeiro marido, ele era um holandês e ele dizia assim para minha mãe, Dona Ana, Maria nunca vai crescer. Aí a minha mãe dizia, pelo jeito não. Que bom, né? É isso nos 25, nos 30, nos 35, nos 40, nos 50. E algumas vezes nós tivemos em eventos de muita cerimônia com reis, príncipes, rainhas, com o que hoje é o rei da Holanda, era o príncipe Willem, que veio ao Rio jantar. E o meu marido ia assim, pelo amor de Deus, hoje não. Hoje não faça nenhuma loucura na festa, hoje é muito cerimônia. Aí eu ficava pensando exatamente o que eu poderia fazer para quebrar aquele protocolo tão rígido.
Eu tive recentemente vendo a vida da Diana, da Lady Diana, o seriado Crown, e como ela precisou quebrar paradigmas, protocolos reais para poder viver, para poder respirar. Ela teve um processo de depressão muito grande. Ela até teve um chegar a processo isso, de né? depressão para chegar a tudo isso. Eu me lembro que eu com 15, 16 anos eu morava no Rio de Janeiro, em Ipanema. Eu não posso me consertar disso, você entende o que eu estou falando? Eu tive uma adolescência no Rio de Janeiro, isso há 40 e tantos anos atrás, altamente libertária. Na esquina tinha a loja da Leila Diniz. Tinha a banda de Ipanema que passava em frente ao meu prédio. Então, o que eu vivi na vida foi extremamente libertário e uma apaixonada pela literatura. Então, eu digo, eu me criei, não foi mamãe. E não tem mais jeito, daqui para muito pior. Mas isso também fala muito sobre como você vai ultrapassar isso, né? É muito da questão de como você cresce, né? De como você é criado, por exemplo, porque na maior parte do tempo, na verdade, privilegiadíssima, né? Porque na maior parte das vezes a gente cresce sob esse estigma muito forte, né? E eu acho que agora um pouco dessa guinada, digamos assim, que a gente vem acompanhando, né? Inclusive lendo matérias sobre isso que a gente está falando aqui, sobre essas mulheres, acho que vem muito da questão também com o aumento da expectativa de vida, eu acho que isso impacta também. Porque a gente passa a pensar o quê? Que a partir de agora a gente tem um pouco mais de tempo. Então, se eu tenho um pouco mais de tempo, eu vou querer usar ele. O que eu vou fazer com esse tempo a mais, né? Exatamente, porque, eu vou usar ele, Mas né? isso é uma questão bem interessante, porque antes, por exemplo, teve até uma reportagem que eu li uma vez, antiga, que dizendo que, tipo assim, foi encontrada uma mulher idosa de 40 anos morta. Exatamente, idosa de 40 anos. Eu vi. Você viu, né? Então, assim, quer dizer, hoje uma mulher de 40 anos está começando a vida, está começando a sua vida sexual. A sua vida sexual não está começando, mas está no ápice, né? No ápice. Então, assim, é uma outra mulher. Então, assim, quando você lê um negócio desse, você diz assim, estão falando o quê? Mas eu queria fazer uma ressalva aqui, se me permitem. Do mesmo jeito que eu acho muito legal estarmos falando da mulher ageless, a mulher que aos 63 pode ainda fazer muita coisa, eu não gosto particularmente da glamorização ou da purpurina que se joga na pessoa de 80 anos que está num asilo, que está num lugar de repouso e as pessoas colocam lá a melhor idade. Melhor idade para quem, meus amigos? Porque uma pessoa com com limitações físicas, com Alzheimer, com Parkinson, ela não está na melhor idade, ela está como qualquer pessoa passando por um processo de deterioração, como aquele artista De Volta ao Passado, De Volta ao Tempo, ele com 30 e poucos anos descobriu que tinha Parkinson. Não, e o abandono de velhos, assim, é uma coisa terrível também, né? As pessoas, elas colocam em asilos, colocam em casas. Então isso não é melhor idade. Não, esse depoimento que você está dizendo, eu já fui várias vezes fazer matérias, né, no Lator de Melos e tal, e umas 3 vezes eu já ouvi ela falando isso. Depois que ela falou, eu falei assim, nunca mais vou usar esse termo realmente, Sim, né? Jamais. E ela falou justamente isso. Ela disse, a gente está aqui e as pessoas dizem que é a melhor idade. Aí ela falou exatamente essa frase. Melhor idade para quem, Ail? Opa. Para ela não está muito realmente. Não, e não esquecer as políticas públicas, né? Não é porque existe esse empoderamento da mulher que vamos esquecer que precisam, são necessárias as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão envelhecendo, né? Eu achei interessante, Lana, você falou aí que por conta dessa maior expectativa, a mulher ela pode iniciar projetos mais tardiamente, mas também tem um outro lado, ela pode finalizar questões que em épocas passadas ela mantinha porque ela já se achava velha, né? Então é muito comum hoje a mulher de 50, 55 anos, 60, pedir o divórcio, né? Porque ela sabe que ali não é o fim da vida dela, ela ainda tem um longo período, né? Então ela resolve terminar aquele casamento, que ela já se sentia degradada. Para quê? Para ir viajar com as amigas, para fazer uma outra faculdade, então também tem esse outro lado. É porque antigamente o casamento era como se fosse um emprego para a mulher. Era como se fosse, a situação de vida dela estaria resolvida se ela arrumasse um bom casamento, né?
Então, assim, e você manter aquilo também já gerava uma questão social, que as pessoas tinham muita vergonha de separar, aquela ser apontada como a divorciada, entendeu? Então, tinha todas essas questões. Que, através do tempo, isso aí foi, assim, sendo superado e chegamos ao que é isso hoje. Falando sobre o que ela disse, recentemente eu estava com uma aluna particular de inglês. Ela estava se preparando para viajar e ela pediu para treinar conversação. 55 anos, 35 anos de casamento, ela tinha acabado de se divorciar. Eu falei, nossa, coragem. Você está achando que eu tive situações privilegiadas? Tive em alguns aspectos, mas eu tinha uma mãe extremamente conservadora, que com 30 e pouco ela achava que meus vestidos decotados não cabiam mais. E eu não tinha mais como colocar na coleira, porque libertária todo sempre, não passaram. Mas, assim, você falou do casamento. Você não acha que para a mulher é mais tranquilo ela sair daquela relação? Porque os homens é muito cômodo manter aquela situação do jeito né? Conveniente. É conveniente. Para a mulher, não. É libertador. Para eles podem viver num casamento desse nível aí anos. A mulher fechar os olhos, ele tem uma vida paralela e fica tudo pronto, bem. Né? É até cultural. É cultural. Ela disse que, essa minha aluna, ela pediu assim, disse que ele chorou muito, que ele pediu muito para voltar e tudo. Ela disse não. Ela tomou o gosto da liberdade e de se autoconhecer. E de perceber as necessidades dela e atendê-las. Então, eu achei isso bem legal. 55 anos para começar uma vida nova. Gente, Dose, mas isso também é um retrato de uma outra coisa, né? Que também dessa questão da pressão social, né? Que ela teve que passar 55 anos ou 50... 35. Ela tem 55 anos. Antes de tudo, né? A vida inteira, para chegar aos 55 e ela dizer assim, poxa vida, acho que eu posso me conhecer melhor, acho que eu posso conhecer o mundo, acho que isso aqui não é para mim, não vou viver outra coisa, né? Mas em uma imposição social muito forte, fez com que ela tivesse que, talvez ela pudesse ter se descoberto muito antes como você, né? Ter sido uma libertária muito antes, se a pressão social não fosse tão gigantesca. Gente, por isso que eu volto a afirmar e reafirmar a importância do feminismo, porque todas essas conquistas passam pelo movimento feminista. Imagina com 16, 17 anos lendo Simone de Beauvoir. Não tinha mais como consertar. Não tinha como voltar atrás mais, hein, Maria? Ipanema, a banda de Leila Diniz, Simone de Beauvoir. Não tinha mais jeito. Ai, não tinha mais jeito. Só podia dar certo. Só podia dar certo. E deu, né? E ainda caso com um holandês que tinha uma visão bem lá na frente, ele brincava com essa coisa de cuidado, hoje não faça isso, mas na verdade ele se divertia. Ele ficava um grupo de homens assim, eu com um outro grupo lá, e eu contando minhas histórias em inglês, um monte de gente rindo ao redor e ele com um copo de uísque aqui orgulhoso. Na verdade, ele gostava dessa mulher não obediente. Ele já vinha de um casamento bem tradicional, da holandesa muito, né, senhorona dentro de casa, e eu era o oposto. Cantava, dançava, fazia loucuras e ele só fazia dizer isso. Agora, uma outra característica das mulheres Angeles é a amizade que se tem com pessoas com uma faixa etária bem menor, né? A gente eu tenho como pessoas bem mais velhas, melhores amigos, como com meus alunos de Mulungu de 15, 16, 17 anos que eu fiz. Aqui temos um exemplo, né? Estamos dividindo aqui o programa. Exatamente. Né? Então, jovens de 63, jovens de 14, 15, 16, 17 anos, eu peguei aquele projeto Playing for Change, e a prova do curso lá foi eles criarem vídeos em cima de músicas, né? Stand By Me, Imagine, e viajarem pela serra e criaram uma coisa nova. Aí a secretária disse assim, a senhora não tem medo que o IDT venha aqui e vai multar a senhora e vai botar a senhora para fora? Eu disse, eu não. Deixa eles irem de moto, de carro, de cavalo, de bicicleta, deixa eles criarem. E fizeram, os dois grupos fizeram filmes lindos. Maravilha. Agora, gente, eu achei interessante o que a Alana falou da questão do feminismo. Porque, assim, essa mulher que se autodefine, que olha para si, para os seus projetos de vida, ela tem a questão do poder pessoal, mas ela é produto, é resultado de um longo
Sim, né? processo, Movimento de um processo. Exatamente. Porque eu achei interessante, essa semana eu estava vendo nas mídias sociais o perfil de mulheres que eram encarceradas em manicômios. Aí eu fiquei, nossa, meu Deus, com certeza eu estaria entre elas. Porque qual era o perfil? Com certeza. Mulheres que gostavam de ler, que gostavam de escrever. Estaríamos todas no manicômio. Todas. Pois é, que às Mas vezes o se recusava a manicômio era casar. cheio disso. né? Exatamente, De os mulher- manicômios eram Cheio de mulheres- os maridos, inclusive, É. quando as mulheres começavam a ser dona de si, bastante, Tá não louca. perder o controle, elas ficavam loucas e colocavam nos É, manicômios. exatamente. Então, o que foi assim- que o Rodin fez com Camille Claudel? Pronto, é um exemplo Não é? assim. Eu acho que o único exemplo libertador e de 2 séculos atrás e que conseguiu sair desse estigma foi a Chiquinha Gonzaga. Ela conseguiu ser mulher, ser artista, ser mãe. O último marido, ela tinha 50, ele tinha 16, 17 anos. Mas ela foi assim, ela deu um basta para toda. Deu um basta, toda, foi embora para e Portugal. Foi embora, e, tipo Exatamente. assim, a minha vida, A sou vida eu, é minha. sou eu que faço o que eu quero dela, né? Mas é paga um importante. preço, né? Naquela ocasião, cada uma paga um preço. E, na verdade, me parece que a gente está voltando. Tem um retrocesso. Dentro desse progresso, tem um retrocesso. Tem Porque demais. nunca houve tanto feminicídio. Ou é a mídia que está Isso é divulgando um mais? ótimo assunto para o próximo bloco, Maria. A gente volta já já.